coração o desejo por uma prova, uma manifestação surpreendente que vos daria forças para seguir adiante no caminho. Eu vos asseguro, benditos filhos da luz, que qualquer prova dada fora de vosso ser é temporal. Porém, qualquer passo verificado em e através de vossa própria aplicação consciente é uma vitória eterna, e é à medida que continueis a adquirir a maestria através de vossa aplicação autoconsciente. Não somente estareis obtendo as coisas que tendes nas mãos, mas também estareis elevando vossa consciência até que em pouco tempo verifiqueis que todas as barreiras caíram. E desta maneira, que a porta da limitação será selada eternamente, e, assim como minha forma externa foi cravada na cruz, assim também vós, com vossa consciência ascendente, cravai e selai a porta das limitações autocriadas, e então sentireis e conhecereis vosso domínio. Se estáis vitalmente desejosos de fazer a ascensão, eu vos peço que useis a seguinte afirmação frequentemente: eu sou a ascensão na luz. Isto permitirá que vossa consciência saia da ilusão da criação humana mais rapidamente. É muito importante que, à medida que vivais dentro da presença eu sou e aceitais plenamente seu poder transcendente, descobrireis que não somente a luta externa cessa, mas que, penetrando mais profundamente na luz, as coisas externas que sempre buscastes ansiosamente começarão a manifestar-se realmente, porque nesse momento compreendereis exata e plenamente a irrealidade da forma como sua atividade transitória. É quando sabereis que dentro de vós e na luz ao vosso redor está tudo o que possivelmente possais desejar, e o externo que parecia tão importante perderá seu poder limitador sobre vós. Então, nas coisas externas que virão a vós, a alegre liberdade se manifestará. Esta é a verdadeira atividade das coisas externas. À medida que vos façais conscientes dos poderes transcendentais que tendes às vossas ordens, sabereis que podereis atrair qualquer coisa que necessitardes sem danificar ou afetar outro filho ou filha do Deus Criador. Esta verdade tem que ser estabelecida na consciência, porque as almas escrupulosas devem saber isto firmemente, para que não pensem a intervalos se é justo que elas tenham êxito quando ao seu redor há os que não o têm. Eu vos asseguro que vosso serviço máximo é obter a maestria e a liberdade para vós mesmos. Então estareis preparados para espalhar a luz, sem ser desafetados pela criação humana, no meio da qual deveis mover-vos. Não vos sintais nunca tristes nem aflitos se outro filho ou filha de Deus Criador não está pronto para aceitar a luz, porque, se não encontra a luz por sua própria escolha, está apenas atravessando uma fase temporária. Quando se começa a obter a liberdade consciente do corpo, compreende-se quão transitórias são essas coisas externas e a pouca importância que têm. Porém, quando se entra na consciência universal ou grande atividade cósmica, sente-se que entrar na luz é de vital importância. Então conhecereis a alegria da presença interna e sua atividade invencível, pela qual vosso coração se inundará de alegria. Pouco tempo antes de eu me tornar consciente de minha plena missão, a afirmação seguinte estava vivamente diante de mim: eu sou a presença que nunca falha ou comete um erro. Soube depois que foi este poder sustentador que me capacitou a ser a ressurreição e a vida. Infelizmente, algumas das afirmações bíblicas foram veladas pelo conceito humano. De qualquer modo, estou muito grato porque muitas delas permaneceram inalteradas. Outra afirmação que usei constantemente por mais de 3 anos foi: eu sou sempre o majestoso poder do amor, puro que transcende todo conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Soube depois que isto intensificou muito minha verdadeira visão interna. Em resposta ao desejo ansioso dentro de vosso coração, quero dizer-vos que durante os anos em que a Bíblia parecia ignorar minha atividade, eu ia de lugar em lugar, em busca de explicação da luz e da presença que eu sentia dentro de mim. E vos asseguro, amados e amadas estudantes, não foi com a facilidade e a velocidade com as quais vós podeis buscá-la hoje. Naquele tempo, todos que estudavam a verdade estavam muito contentes por receber a sabedoria das experiências ainda não escritas.
por serem de natureza fora do comum. Foi considerado pouco prudente apresentá-los à multidão. Assim decorreu o tempo, através das idades, quando o período de tão transcendentes experiências começou gradualmente a desaparecer no passado. As pessoas que vieram após ainda não eram suficientemente evoluídas para conceber a verdade e, assim, excluíram da humanidade tão belas e maravilhosas flores. Todavia, hoje, o poder cósmico messiânico, que se tornou tão real para mim, veio para ajudar a humanidade. Este, através de seu impulso natural de expressão, está encontrando seu caminho prudente e seguro nos corações e mentes de uma porcentagem da humanidade. Existe, pois, muita esperança de que esta atividade permita seja erguido o véu da criação humana. Assim, muitos humanos verão indicações e maravilhas que sentirão dentro de seus corações. Então, não haverá dúvida ou medo que os aparte da verdade. Eu passei algum tempo na Arábia, Pérsia e Tibete e encerrei minha peregrinação na Índia, onde conheci meu amado mestre que já havia feito a ascensão, ainda que eu não soubesse na ocasião. Através do poder de sua radiação, revelação após revelação chegaram a mim, através das quais me eram dados decretos e afirmações que me ajudaram a manter tranquila a atividade externa de minha mente, até que esta não tivesse mais o poder de me molestar e retardar meu avanço. Foi quando me foi revelada toda a glória de minha missão e o eterno registro cósmico que eu haveria de deixar, o qual devia ser instituído naquele tempo para a bênção e iluminação da humanidade que viria. Talvez estejais interessados em saber que este se converteu em um registro cósmico ativo, muito diferente de todos os registros então feitos, pois contém dentro dele o desejo ou impulso empreendedor que faz da mente humana um imã. Isto explica porque os decretos e afirmações que eu emiti estão se tornando mais vivos através dos séculos e com o impulso empreendedor dessa atividade, assistida pela radiação de outros raios poderosos enfocados sobre a Terra, será possível a uma grande parte da humanidade ancorar-se de tal modo na verdade e sua aplicação consciente que uma vitória transcendente se alcançará com êxito. Nenhum passo tem tanta importância vital como o de pôr ante a humanidade a sabedoria do Eu Sou, a origem da vida e seu poder transcendente, que pode ser trazido ao uso consciente do indivíduo. Será assombroso ver como esta simples, mas toda poderosa verdade se estenderá rapidamente entre a humanidade. Assim, todos os que pensarem nela, praticarem sua presença e dirigirem conscientemente sua energia através do poder do amor divino, encontrarão um novo mundo de paz, amor, saúde e prosperidade aberto ante eles. Aqueles que compreenderem a aplicação do conhecimento Eu Sou jamais serão abalados pela desarmonia ou perturbações nos seus lares, mundos ou atividades, porque é somente por falta de reconhecimento e aceitação de todo o poder desta poderosa presença que o ser humano permite seja perturbado pelos conceitos e criações humanos. O estudante deveria olhar constantemente para dentro de seu eu humano e ver quais os hábitos ou criações que necessitam ser arrancados dali, porque somente se negando a permitir que existam hábitos tais como julgar, condenar ou criticar por ele liberto. A verdadeira atividade do estudante é aperfeiçoar seu próprio mundo e não o poderá fazer enquanto veja imperfeição no mundo de outro filho ou filha de Deus Criador. Foram dadas maravilhosas afirmações para governar harmoniosamente vossa vida e mundo. Aplicai-as com determinação e terei êxito. Outra correção que desejais que eu faça é a seguinte: eu não disse na cruz, Pai, Mãe, por que me abandonastes? Mas eu disse, Pai, Mãe, como me glorificastes? Como me glorificastes? E realmente recebi na glória o irmão que estava à minha direita na cruz. Há muitos destes amados estudantes, os quais conheci pessoalmente no tempo de crucificação, e ao dar esta mensagem sinto como se estivesse falando a velhos amigos, porque nessa grande presença ascensionada, os séculos são um incidente apenas. Só nos damos conta do tempo quando entramos em contato com fatos humanos. Amados e amadas estudantes, que buscais a luz tão ansiosamente, tratai de sentir-vos em meu amoroso abraço, experimentai sentir-vos
vestidos com essa luz tão deslumbrante como o sol de meio-dia. Ancorai dentro de vossa consciência o sentimento de vossa habilidade para fazer a ascensão, para que em cada dia vos aproximeis mais da plenitude dessa realização. Cortai os laços das coisas da terra que vos mantêm amarrados. Deveis saber que no amor, na sabedoria e no poder que aceitais de vossa poderosa presença eu sou, está o poder que faz este trabalho transcendente. Recordai sempre que Deus Criador em vós é a vossa vitória. A presença eu sou que bate em vosso coração é a luz de Deus Criador, que nunca falha, e pela aceitação dessa presença, o vosso poder para libertar sua energia é dirigi-la, e dirigi-la é ilimitado. É para mim uma grande alegria e um privilégio continuar associado ao meu amado irmão Saint-Germain no trabalho de mandar, através de minha radiação consciente, uma ajuda definida aos estudantes que podem aceitar a instrução de Saint-Germain. Isto continuará durante todo o ano de 1934. Não me entendeis mal. Eu sou e irradiará a toda a humanidade. Porém, nesta radiação, aos estudantes tenho o privilégio de dar um serviço especial. Em meu amor eu vos envolvo, com minha luz eu vos visto. Com minha energia eu vos sustento para que possais seguir adiante, impávidos em vossa busca da felicidade e da perfeição de vós mesmos e de vosso mundo. Eu confio que isto vos trará uma radiação tal que podereis sentir bem-estar no decorrer do ano, e que vosso êxito vos traga alegria sem limite. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Yeshua Hameshash. Saint Germain diz aqui, no final, desejo transmitir meu amor envolvente como uma dádiva a cada um dos meus amados estudantes, pois o amor é a maior dádiva que se pode dar. Então, amados e amadas, aqui no início do capítulo, Mestre Saint Germain, Mestre Jesus, traz o círculo encantador protetor, que à medida que a gente usa essa presença, eu sou, a gente vai criando, né, esse círculo em torno da gente que vai nos protegendo desse mundo externo, das desarmonias e desordens que existe à nossa volta. Então, isso traz para a gente uma certa tranquilidade, né? A gente, quando a gente começa um trabalho espiritual, um trabalho de autoconhecimento, começamos a passar por um processo de cura muito profunda, é, e isso pode levantar coisas muito antigas, questões muito antigas. É como mexer num balde de água que tem ali uma sujeira no fundo. Quando a gente mexe, você vê que a água começa, né, aquele barro, aquela sujeira do fundo começa a se misturar. Por quê? Porque tem coisa que decanta e a gente esquece que está ali, porque fica no fundo. E superficialmente parece que está tudo muito límpido, muito transparente, muito claro, mas quando você começa a mexer, você começa a perceber que tem coisas dentro de você muito profundas que você não sabia, né, que existia. É, eu assim, gosto muito de exemplos, gente. Eu acho que o exemplo ele traz para a gente uma consciência, ele traz clareza à nossa consciência, traz o entendimento e ajuda a gente a fixar, né, esse conhecimento. Então, eu vou usar aqui um, um exemplo, né, meu, assim. Eu tenho um modo de funcionar que é muito. Me parece até ser uma indiferença, sabe, assim. E essas manifestações internas que são desconhecidas para mim, elas vêm muitas vezes de uma forma muito eh, inesperada. Às vezes eu estou de um jeito que eu não consigo me compreender. Bom, e aí um dia eu estava assim muito ansiosa, né? Uma tristeza, uma coisa meio que inexplicável. E logo depois eu vi assim que estava fazendo isso há uns 8 anos atrás, que estava fazendo meio que aniversário de morte da passagem do meu pai, né? Aniversário de morte do meu pai. Então, assim, eu fiquei naquela tristeza, aquela coisa mexida, né? E eu só fui compreender isso de, quando chegou no dia que eu falei, ah, hoje é dia 27, 28, né, que era bem próximo ali da data que ele tinha feito a passagem. E eu entendi que essa tristeza vinha desse lugar. Então, às vezes, a gente vai colocando, soterrando, né, isso, e a gente não percebe no decorrer, no nosso dia a dia, que
essa água, ela se movimenta, traz esse mistura, né, essa sujeira que está lá no fundo para a gente entender e pôr para fora. E onde que entra isso aqui? Porque às vezes quando a gente entra num processo de autoconhecimento, fui lá longe, né, no assunto, mas muita coisa começa a acontecer e são situações às vezes muito inesperadas, situações desagradáveis e coisas que a gente nem queria que acontecesse, começam a acontecer na nossa vida, porque está mexendo nessa sujeira, né, e vai vir à tona muitos questionamentos internos que a gente foi jogando para debaixo do tapete. E aí, Mestre Saint-Germain traz isso, né, Mestre Jesus traz isso, que começa a gente tem esse círculo encantador em volta que nos protege dessas atividades externas. O interno, ele vai vir, vai mexer para ser colocado para fora. E aí a gente entra nesse círculo de proteção. Isso foi o que eu entendi, o que eu senti de transmitir para você, veja se faz sentido. Depois, Mestre Saint-Germain traz aqui que no silêncio do externo, que a gente consegue fazer a presença interna fluir, né? Então é preciso uma certa concentração, um nível de interiorização. E eu gosto muito da meditação como exemplo, né? Meditar, recolher os nossos sentidos externos para dentro mesmo, né? Olhar para dentro, ouvir para dentro, sentir para dentro. Por quê? É dessa forma que a gente consegue fazer essa presença interna fluir. E ele traz que a gente tem que colocar essa presença em atividade, colocar em movimento, né? A partir do momento que você toma conhecimento disso, gente, uma vez que você toma conhecimento, você precisa colocar em prática. Você tem que usar isso na sua vida, no seu dia a dia. É muito importante, né? Porque eh, você não pode ter um conhecimento desse e não fazer nada com ele. Porque a vida ela vai te colocar em situações para que você comece a usar essa presença. Se você chegou até aqui, se você está ouvindo esse áudio por acaso, né? A gente tem toda uma leitura, tem 26 capítulos antes aqui, e você chegou até aqui, você não veio à toa. Isso é a sua presença interna já te fazendo esse chamado, já falando: olha, tá na hora, vamos acordar, vamos fazer uma coisa diferente, não dá mais para viver do jeito que tá. E a gente, às vezes, quando entra nesse processo, a gente até quer voltar atrás e falar: ah, não, acho que eu não estou preparado, mas uma vez que a sua centelha, que a sua essência divina te comunica e te convoca para esse chamado, né, você deve vestir a sua melhor roupa e ir para esse combate, entre aspas, né, para essa caminhada, para essa peregrinação, melhor dizendo. Esquece aqui o combate e entra na peregrinação de si mesma e de si mesmo, né? Então, permita-se sentir, pôr a sua presença em prática, colocar ela no sentimento, né? Não é só falar o eu sou, não é só eu sou e pronto. À medida que você fala o eu sou, ela já contém uma energia diferente, já tem essa energia imantada. Mas é preciso que você tenha um sentimento, que você coloque consciência em cada palavra que você fala. Então, no silêncio do externo, eu coloquei na meditação, a gente consegue fazer a presença fluir. E à medida que a gente vai usando essa frase, a gente vai vendo as barreiras caindo. Essas coisas internas, essas criações da nossa mente, elas vão caindo e a gente vai começando a perceber a verdade. Eu fiz uma anotação aqui, eu vou ler, vamos ver se, se eu fiz correto, né? Eu escrevi assim: uma consciência limitada deve ser suprimida para renascer a consciência real, para cair o véu. Então, essa consciência de limitação que a gente tem, com o que a gente conhece como a verdade, que é a matéria, que é a realidade, né? A gente temos muitos irmãos que estão nessa consciência material, né? Só existe matéria, só existe isso aqui e mais nada. Até acredita que há uma vida depois da morte, mas tem muito medo porque não tem certeza, né? E ou acredita em espírito, mas não acredita, enfim, tem essa consciência da matéria. Só é real aquilo que pode ver, que pode tocar, que pode, né, que tem consistência nessa ilusão aqui da matéria. Essa consciência limitada, que é a consciência material, ela deve ser suprimida para renascer a consciência real, que é a consciência interna, a consciência do eu sou, que sabe que tudo nasce dentro, que tudo que acontece é uma criação dessa consciência.
Esse Mestre Saint-Germain, ele traz em várias passagens aqui do livro que tudo o que a gente precisa já existe na presença eu sou, e que se não fosse essa consciência limitada, né, ele não usa essas palavras, mas eu vou colocar ela aqui agora, que é essa consciência humana, o ego, se não fosse essa consciência limitada, nos limitando mesmo de pôr a presença em prática, a gente teria tudo ao nosso alcance ali em questão de piscar de olhos. Porque essa presença eu sou pode tudo. Essa presença eu sou, ela é capaz, ela é a poderosa presença, ela é a poderosa criação. Então isso a gente deve levar para a consciência, né? É, isso faz parte aqui desse trecho do livro que fala que a gente deseja uma prova de uma manifestação e qualquer prova, Mestre Jesus fala que qualquer prova dada fora de vosso ser é temporal, que ela passa, ela vai embora, né? Qualquer passo verificado através da vossa própria aplicação consciente é uma vitória eterna. Então, você aplicando a sua consciência real, através da sua presença eu sou, isso é eterno. Mas aquelas manifestações externas, elas são temporárias, temporal, passa. É muito importante que, à medida que vivais dentro da presença eu sou, aceiteis plenamente seu poder transcendente, descobrireis que não somente a luta externa cessa, mas que, penetrando mais profundamente na luz, as coisas externas, que sempre buscastes ansiosamente, começarão a manifestar-se realmente. Então, assim, essa luta, sabe assim, eu vejo isso aqui muito assim, essa luta para ter um pão à mesa, para pagar conta, essa luta para ter saúde, essa luta para encontrar um amor, isso cessa, porque você começa a perceber quando você vive na presença eu sou, e você aceita o seu poder que transcende tudo isso aqui, transcende a matéria, transcende essa realidade do mundo, você vai ver que cessa, né, a luta e você penetra na luz e vê que as coisas externas elas começam a se manifestar de verdade. Elas começam a se manifestar de uma verdade muito maior. As limitações são autocriadas. A gente cria essas limitações a partir das nossas percepções do mundo. Tudo aquilo que a gente deseja manifestar já existe, já está no nosso entorno. Isso já pré-existe mesmo, né? Então a gente precisa dessa consciência. A atividade do externo é mostrar a liberdade que a gente tem. A liberdade que a gente tem. O externo, ele está aí para te mostrar, tudo isso que é externo, para te mostrar que você é um ser livre, de criação livre. Mas o externo, ele vai trazer as limitações. Ele vai trazer, porque ele é limitado. A nossa mente é limitada, essa mente aqui material, ela é limitada. E ela vai vir para te mostrar que você tem uma liberdade, você tem o poder. Ó, sabeis que podereis atrair qualquer coisa que necessitardes, sem danificar ou afetar outro filho ou filha de Deus, Criador. É, eu mudei aqui o assunto, faz suspende aí, põe um parênteses, porque eu vou voltar nesse aqui de danificar outro filho ou filha, mas só para concluir essa aqui, que fala da atividade externa e mostrar a liberdade, é porque o Mestre Jesus fala aqui que nas coisas externas que virão a vós, a alegre liberdade se manifestará. Essa é a verdadeira atividade das coisas externas. É mostrar a você que você tem a liberdade de manifestar, você é livre. E aqui Mestre Saint-Germain fala que você pode atrair qualquer coisa que você necessita sem danificar ou afetar outro filho ou filha. Muitas vezes, olha, eu já fiz um círculo da gratidão que eu falava, gente, agradece, né? Vamos agradecer. Aí a gente fazia lá os movimentos de gratidão. Então eu falava assim, olha, você pode agradecer, todos os dias você tem coisa para agradecer. Agradece a cama quentinha que você dorme, a casa que você tem. E aí, muitas vezes, a pergunta era assim, nossa, mas se eu agradecer pela cama quentinha, e aquele que não tem uma cama quentinha? Né? A preocupação com o outro, isso é bonito, é altruísta, mas de certo modo, isso vem muito carregado de culpa, porque esse é um direito de todos nós. Alguns estão abertos a receber esse conhecimento, alguns não, e por várias causalidades que a gente não tem como
compreender nessa limitação nossa aqui, muitos ainda não conseguem acessar essa consciência, ainda não se abriram para essa consciência. Mas isso tem que começar de algum lugar e ela tem que começar de você. E quando você agradece, você começa a expandir. Aqui falando do círculo de gratidão, né? Mas aqui a gente falando da presença eu sou, quando você usa a presença eu sou, você começa a expandir. E quando você está pronta, preparada e entendendo ou compreendendo o funcionamento dessa presença eu sou dentro de você, nas suas atividades da vida, você está pronto para transmitir esse conhecimento. É assim que funciona. Não adianta eu querer colocar num voo, né, quando a aeromoça fala, coloca a máscara primeiro em você e depois nas pessoas à sua volta, porque primeiro tem que partir de você. Isso é clichê, mas é a mais pura verdade. Se você não começa de você, não tem como você começar pelo outro, até porque o outro tem o livre-arbítrio. E aí, Mestre Saint Germain e Mestre Jesus, ele fala, né, não se sinta triste ou aflito se o outro filho ou filha de Deus, Criador, não está pronto para aceitar a luz. Não está pronto para reconhecer, né, isso às vezes dentro da nossa família, no nosso entorno. Né? Muitas vezes as pessoas falam, ai, lá vem ela com essa besteirada aí, ó. Acredita, mas está aí, ó. Acredita nisso tudo, mas não consegue realizar nada. Porque a pessoa não está comendo o pão que você está comendo, ela não está calçando o sapato que você calça. Então ela vai achar que você não está fazendo nada, mas ela não entende que começa dentro. Você entende. Você entende que começa dentro de você. E quando você organiza internamente, o externo se manifesta com muita facilidade, com muita rapidez. Então é internamente que a gente trabalha primeiro, tá? Primeiro você, depois leve a luz aos outros. A preocupação em ter e os outros não te deixa de seguir essa verdade. Eu não fiz essa anotação aqui, mas nem eu entendi muito bem, né? É, então não se preocupe com os outros em primeiro lugar, porque isso gera uma culpa muito grande. Mas se preocupe com você. Você só vai conseguir ajudar quando você estiver ajudada. Você só vai conseguir curar quando você estiver curada. Não adianta nada eu estar aqui toda machucada, destruída, querendo fazer pelo outro que aquilo que eu não sei fazer nem por mim. Como? Não tem jeito. Então você tem que estar bem, você tem que estar estruturada, você tem que estar firme para você poder ajudar o outro na sua caminhada de luz. E o outro tem que querer. Porque ele pode pensar que isso é a maior besteira do mundo. Tipo, você chega lá falando, a pessoa está lá sem comer, não tem um arroz, não tem coisa dentro de casa, você chega falando da presença eu sou. Né? A pessoa ela não está pronta para isso. Ela quer comer, primeiro ela quer satisfazer a sua necessidade fisiológica, né? E depois pode ser que haja um espaço para ouvir. Entende, gente? Não é que você não queira, mas é um desafio muito grande. A gente ajudar o outro e pensar no outro em primeiro lugar. Primeiro é a gente. Na nossa expansão, quando o outro vê que você está ali, que a sua vida mudou, que as coisas estão saindo de um jeito diferente, que você está conseguindo fazer acontecer, aí sim vai ter espaço para você levar para o outro esse estudo da luz. Porque ele vai ver que você está diferente, né? Mas não tem como você fazer sem que o outro. É, se você, não tem como você fazer e colocar isso goela abaixo do outro, sabe? É, a gente tem a liberdade consciente do nosso corpo. Quando a gente começa a ter essa liberdade do corpo, essa liberdade consciente, a gente compreende o quanto é transitório essas coisas externas. Elas passam, né? E a pouca importância que elas têm. Olha, eu lembro de quando eu fui tirar carteira, fazer minha prova para a carteira de habilitação. Isso para mim era uma coisa tão importante, tão assim, era tão urgente na minha vida naquele momento. Era tipo assim, nossa, é minha vida eu ter uma carteira de habilitação, sabe? Nem carro tinha, eu queria ter a carteira de habilitação. E aí, eu fui lá, fiz a prova, passei. Gente, depois que eu passei, foi tão assim, é, desalentador, foi uma desilusão tão grande, porque aquele sonho me movia, né? Eu tinha muito esse sonho, uma vontade de ter a carteira. Minhas amigas já estavam todas habilitadas e eu ainda não tinha conseguido tirar minha habilitação. E assim, quando eu concluí aquilo, eu falei, nossa, sabe assim, que coisa sem graça, né? Conquistar sonhos, isso é uma crença, uma limitação autoimposta. Que coisa sem graça, né? E agora? Tá, agora eu tenho a carteira, sabe assim, e a mesma coisa quando você é pequeno, você sonha em ter uma bicicleta. E chega o dia que você ganha a bicicleta.
Aí anda um pouquinho, passa ali 2, 3 dias, não é que enjoou, mas é que aquele presente ele já não tem aquele brilho nos olhos mais. E é assim as atividades externas, elas são temporárias, são transitórias, elas passam muito rápido. O que fica é o que está dentro. Quando você entra na consciência universal ou na grande atividade cósmica, você sente que entrar na luz é de vital importância. É isso que te preenche, é isso que te dá sustentação para seguir encontrando sentido na vida. Porque quando você passa, por exemplo, por um momento de luto, a vida, ela, pelo menos para a maioria das pessoas que eu já converso, que eu já conversei, a vida fica muito sem sentido, né? Você fala, nossa, então eu tô aqui, né, nessa caminhada de luta, de suor, de alegria, de tristeza. E aí? E aí, se você não tem essa luz interna, se você não está ativo nessa luz interna, você, de certa forma, se, eh, se perde, né? Você morre ali por dentro, de uma maneira, né? Então, é importante que você saiba, né, que a luz, ela está dentro de você e é ela que dá sentido à sua vida. É preenchida pela luz cósmica, pela luz do Criador, pela verdade maior que você entende e sabe como passar pela vida, encontrando sentido em tudo, inclusive na morte. Senão a morte fica também, é como se fosse o fim de tudo, né? Eu sou a presença que nunca falha ou comete um erro, é uma das afirmações usadas por Mestre Jesus, que era, né, um pouco antes dele entrar, dele ter consciência da missão dele, ele usou muito essa afirmação. E a outra que ele usou por 3 anos foi: Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Então, isso aqui intensificou a verdadeira visão interna, a verdadeira visão interna. Não essa visão externa, né, mas aquela verdadeira que está dentro. Ele fala que depois dos, das pessoas que ele encontrou, né, depois da crucificação, e que isso parece muito real, porque o tempo ele existe aqui, na terceira dimensão, entre os seres humanos. O tempo ele não é uma dimensão nas outras dimensões. O tempo ele não existe, ele não existe. Ele existe aqui, né, para a gente ter uma referência. Levantar, erguer o véu da criação humana. Muitos humanos vão ver as indicações e maravilhas que estão dentro, que sente-se dentro do coração. Quando a gente está na verdade, a gente entende que não tem dúvida, não tem medo, não tem limitação. Quando a gente entende essa luz interna, quando a gente sente essa luz interna, tudo isso cai por terra. E buscar a ascensão é algo que a gente, muita gente, né, tem medo. Eu mesma já tive muito medo de buscar, até mesmo lendo aqui, eu fico, ai, mas será? Né, a gente não compreende que o ego ele é tão forte, ele é tão latente que ele tem medo, né? Vou ascensionar e aí? Mas é ascensionar, iluminar, buscar a ascensão é o nosso pote no fim do arco-íris, é o que todo mundo veio buscar, a gente só não lembra, né? Mas a gente veio isso, buscar adquirir os conhecimentos, as verdades, a experiência humana, para que no final a gente possa ascensionar. Os decretos, eternos de registro cósmico ativo, contêm dentro deles o desejo que faz a mente humana um imã. Então, esses decretos, ele tem algo especial, ele não é não são frases inócuas, contém uma energia dentro delas, né? E aí, gente, inclusive, eu estou fazendo agora as 301 afirmações que tem no final do livro. Eu não vou gravar essas 301 afirmações, mas vou estar fazendo no Instagram. E tem o link do Instagram aqui no YouTube, em algum lugar aqui no canal. Você vai lá, clica e pode seguir para você acompanhar as 301 afirmações. Vão ser 301 dias com afirmações. E são decretos importantes que tem um peso, né? Um peso não, cancela. Que tem uma consistência, tá? Ele não é só uma frase falada. E é isso. É isso que a gente
que eu finalizo aqui com você. Eu finalizo aqui com essa frase assim, ó, que eu fiz essa anotação. O ser humano, ele veio aqui para aprimorar, para evoluir. Essa é a verdade. A gente veio para aperfeiçoar o meu próprio mundo. Eu vim para isso, aperfeiçoar o meu próprio mundo. E para isso eu tenho que primeiro limpar as criações autoimpostas, as limitações autoimpostas, as crenças, os bloqueios, tudo aquilo que me limita, para que eu possa deixar fluir a minha verdade maior. É só quando eu estou livre desse véu da ilusão que a minha verdade maior, a minha essência divina, a minha fagulha pode se manifestar. E assim a gente segue. Então, gente, essa semana eu quero buscar aqui e fazer o resto dos capítulos, que a gente tem mais 3 ou 4 capítulos aqui, mas são bem curtinhos. Então, eu quero finalizar essa semana, porque semana que vem a gente já começa um outro, aproveitar que a gente já está entrando no novo mês e já começar uma nova leitura. Então, fiquem ligados, ligadas aí nas mensagens que vão chegando para a gente finalizar. E fez sentido para você, curte, deixa o seu like aqui, comenta para mim como que está sendo essa leitura. Às vezes eu não estou conseguindo ver todo dia se tem comentário ou não, eu não chega para mim uma notificação, mas comenta, porque depois eu vou comentando aqui, vou olhando, né, quem deixou e comento também, tá? E compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam também receber esse presente, né, essa gratificação que é conhecer a verdade delas. Se elas estiverem preparadas, elas vão ouvir e vão te agradecer e vão, né, interagir. Se não estiverem preparadas ainda, você fez a sua parte, né? Não tem problema se ela não comentou nada, ou se a pessoa não gostou, mas se o seu coração indicou alguém aí, faz esse compartilhamento agora e deixa essa pessoa sentir se ela quer, né, adquirir esse conhecimento agora, se ela quer acessar esse conhecimento agora, né? Não é nem adquirir, porque esse conhecimento já está dentro da gente. E a gente vai acessando, a gente vai se comunicando com ele internamente e trazendo ele para fora. Eu sou Carol Daima, uma alegria imensa estar fazendo com você essa caminhada do livro de ouro de Saint-Germain e eu espero que você também esteja gostando. No próximo áudio-vídeo, a gente entra no capítulo 28 e caminhamos agora bem para o finalzinho. Um beijo grande, até lá!